Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Bianca Ribeiro e hoje eu tô aqui pra falar do que eu achei sobre os livros da série Os Bridgertons da Julia Quinn. Eu fiz um vídeo fazendo um unboxing, né, porque eu comprei os livros na última promoção de aniversário do Submarino e chegaram os 7 livros e mais alguns outros da Julia Quinn que eu comprei também. E eu decidi que eu iria trazer aqui pro canal as minhas impressões, o que eu gostei, o que eu não gostei. E esse vídeo é pra isso. Então eu decidi separar o vídeo em duas partes pra não ficar muito grande. Então hoje eu vou falar dos 4 primeiros livros e no próximo vídeo eu vou falar do restante da série. Quero deixar bem claro que esse vídeo está cheio de spoilers dos Bridgertons, então se você ainda não leu a série, se você quer ler, eu recomendo que você leia primeiro e depois você venha aqui saber o que eu achei e a gente compartilha as nossas impressões. Quero pedir pra você que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curte o vídeo, toda aquela coisa, né? O primeiro livro da série é o Do Que Eu, que como eu disse lá no vídeo do unboxing, eu já tinha, eu comprei ele nessa versão que é uma gracinha, que é a versão de aniversário de 20 anos, edição de luxo. E ele é o primeiro livro da série, ele conta a história da Daphne e do Simon. Eu gostei e desgostei desse livro. Por quê? Primeiro que ele é o livro de introdução à série, então a gente é apresentado a todos os personagens fascinantes de Os Bridgertons. E ele também tem diálogos fantásticos, como todos os outros livros. Ele tem a ambientação na Inglaterra do século XIX, toda aquela coisa das meninas terem que encontrar maridos e irem para os bailes de debutantes e a briga para conseguir uma posição na sociedade adequada, né, da época e tal. A gente tem então a Daphne, que ela é a quarta filha da família Bridgertons, ela é a menina mais velha e a quarta mais velha. E a gente tem o Simon, que ele é o duque, que foi muito renegado pelo pai, sofreu muito com a rejeição do pai, porque ele era gago e o pai não aceitava isso, porque ele era o único herdeiro da família. Então ele teria que ser perfeito. O Simon e Daphne eles se conhecem num baile e eles meio que fazem um acordo. O Simon ele não tá afim de casar porque ele não quer continuar a linhagem, né, da família dele. Ele tem muito rancor do pai, então ele não quer dar esse luxo ao pai, né, de ter a linhagem continuada. Então ele não tá afim de casar, mas ele vai aos bailes. Ele sabe que as mães e as jovens vão ficar de olho nele, vão caçar ele. E isso é muito debochado até no livro, essa gana por casar, essa coisa de que tem que achar um marido. Então o Simon não tá nem um pouco afim disso. E a Daphne, por outro lado, ela não consegue arranjar um pretendente, porque todos os caras com quem ela meio que se relaciona acabam colocando ela na categoria de amizade, porque ela é muito honesta, ela é muito sincera, ela fala o que ela pensa, ela é muito gentil. Então ela é vista mais como uma amiga do que como uma esposa em potencial para os cavalheiros lá. Então acaba que eles fazem um acordo de tipo um namoro falso, que enquanto a Daphne teria o privilégio de ter um duque do lado dela e isso atrairia outros pretendentes, o Simon não teria que ficar se aborrecendo com a perseguição das mães e das jovens da sociedade, querendo que ele casasse com elas, né? Então eles fazem esse acordo, que é um dos maiores clichêsões nesse negócio do namoro falso, do noivado falso. Só que, inevitavelmente, eles acabam se apaixonando. Eles se apaixonam, mas o Simon não quer casamento, não quer casar com ela e tal, mas eles acabam sendo pegos ali nos amassos comprometedores pelo irmão mais velho dela, que é o Anthony, e eles acabam tendo que casar porque era a regra da época, você beijou o carinha, você tem que casar. Então eles são meio que forçados a casar, tem todo um drama, um duelo no meio. Então eles se casam e tudo e tal, mas o Simon conta pra Daphne que ele não pode ter filhos. E ela fica meio dividida, porque o sonho dela sempre foi ter uma família grande, sempre foi ter filhos. Mas ela aceita, né? Ela tá apaixonada, ela fala, pô, vamos lá, né? Eu vou tentar ser feliz ao lado dele mesmo, sem esse privilégio de ser mãe. Mas o Simon mentiu, porque a verdade é que ele não quer ter filhos por causa do trauma que ele tem com o pai e tal, essa vingancinha dele contra o pai. Então ele pode ter filhos, mas ele não quer, mas ele deixa a Daphne pensar que ele não pode. E aí que já começou a me incomodar, porque eu vi que era um relacionamento que não era baseado na verdade, na sinceridade, né? Começou com mentiras, começou com enganação. E até tem um trecho mais pra frente, que é o trecho mais polêmico, acho que da série toda, que meio que dá a entender que houve um abuso ali, da parte da Daphne para com o Simon. No caso, ela abusando dele, né? Porque ela quer ter filhos e ela acaba forçando uma situação e as coisas ficam meio estranhas, fica um clima pesado e me desagradou bastante. Eu acho que
o livro perdeu muito encanto pra mim nesse trecho, desse abuso da Daphne. Tem um debate, tem gente que acredita que não foi um abuso, tem gente que fala que foi, eu acredito que foi, e eu fiquei muito chateada por a autora não tratar isso com o devido peso. Ela simplesmente colocou ali e fica até de um jeito meio romantizado, uma coisa meio sem importância, quando na verdade é muito importante. Mas isso não quer dizer que eu cancelo o livro, que eu cancelo a autora, muito pelo contrário, eu comprei vários livros dela. Esse livro ele foi escrito em outra época, ele foi escrito acho que há 20 anos, né? E as questões que a gente debate hoje, que a gente problematiza hoje, que a gente esclarece hoje, elas não eram nem pensadas naquela época quase. Eu acho que esse livro ele tem que ser lido com consciência, ele tem que ser criticado sim, ele tem que ser elogiado pelos seus pontos positivos e os pontos negativos devem ser discutidos. Então eu não acredito que deve ser um livro cancelado, até porque tem muita coisa legal nele, tem muito personagem fascinante, tem muito... Gente, os diálogos são muito bons, eu adoro os diálogos dele. Só tem esse aspecto que ele me desagradou bastante, eu acredito que eu não fui a única, mas no geral foi uma leitura muito prazerosa, uma leitura tranquilíssima. Eu tava esperando uma coisa mais elaborada, porque eu tinha lido Emma um pouco antes, e Emma é um pouco mais complexa, né? A escrita da Jane Austen, até porque outro século, né? A escrita da Jane Austen é um pouco mais rebuscada, então eu já tava esperando isso e chegou a Julia Quinn com a escrita fácil dela, tranquila, gostosa. Então foi uma leitura muito boa mesmo. E aí temos o segundo livro da série, que é O Visconde que Me Amava, que ele traz como protagonista o irmão da Daphne, o Anthony, que ele é também o mais velho dos Bridgertons. Temos também a Kate, que vive com a madrasta e com a irmã adotiva, e que tá conformada de que provavelmente nunca vai se casar. Quando eu comecei a ler esse livro, eu já percebi que a Julia Quinn ela segue alguns padrões de escrita nela, porque o livro ele começa com o prólogo contando sobre o passado do protagonista masculino, os traumas dele, o que aconteceu no passado para ele ser como ele é agora. E depois, logo no capítulo 1, a gente já entra na vida da protagonista feminina, a gente conhece a vida dela, a família, onde ela mora, o que ela gosta. Tanto nesse livro, quanto em O Do Que Eu e O Que Aconteceu em Londres, a gente tem esse formato de introduzir primeiro o personagem masculino com esse trauma, com o passado truculento, e aí depois a gente conhece a personagem feminina. Então a gente é apresentado ao Anthony, que ele é o mais velho, né? Ele que ficou com o posto de Visconde quando o pai morreu. E ele sempre idolatrou o pai era o homem modelo, o cara que ele queria ser. E ao longo dos anos ele viu que ele não conseguiria. E a morte do pai mexeu mais com ele do que com qualquer outro dos irmãos Bridgertons, porque ele era muito apegado ao pai. E ele meio que se condena, ele acaba convicto de que ele vai ter o mesmo destino que o pai, que é morrer jovem, que o pai morre com 38 anos, se eu não me engano. Ele não tem a menor dúvida de que ele vai morrer na mesma idade que o pai dele. Então o que ele quer? Ele precisa continuar a linhagem Bridgerton, né? Ele precisa de um herdeiro para passar o título de Visconde, e para isso ele precisa de uma esposa, né? Precisa se casar, mas ele não quer assumir um laço de amor com a esposa. Então ele quer uma esposa bonita, uma esposa tolerável e por quem ele não vai se apaixonar. E então a selecionada, a sortuda, é a Edwina, que é a irmã mais nova da Kate, a nossa protagonista feminina. Só que a Edwina já deixou claro para todos os rapazes que cortejam ela, que tentam, né, ser noivos dela, que ela só vai se casar com quem a irmã mais velha aprovar, porque ela tem a Kate na mais alta conta, elas são muito unidas. É muito bonito o relacionamento delas. Então o Anthony, ele já entende que para ele conseguir ganhar o coração da Edwina e fazer ela se apaixonar por ele e casar com ele, ele precisa passar pelo cérebro dela, que é a Kate. Só que a Kate, ela é casca grossa, ela é pé no chão, ela é muito sensata, e ela sabe que o Anthony tem a fama de cafajeste ali, de pegador, e ela desconfia dele logo de cara, debocha muito dele, né? Eles têm um relacionamento, assim, a princípio bem debochado, um falando muito dos defeitos do outro. Só que esse relacionamento, ele evolui pra uma amizade, eles ficam muito amigos mesmo, e posteriormente pra uma coisa mais forte, né? E o Anthony, ele não percebe que ele tá apaixonado pela Kate, e a Kate, ela meio que se recusa a admitir que ela tá apaixonada por ele, e eles se veem numa situação em que eles têm que se casar. Que, aliás, eu acho que é a cena mais cômica da série toda, que é a picada da abelha. Eles foram pegos num momento comprometedor e tal. E o Anthony já abre o jogo com ela, fala, olha, eu não quero
me casar por amor, eu não amo você, mas eu quero você como minha parceira de vida, e se a gente não se casar, sua reputação vai ser arruinada, então vamos casar. Eles se casam, eu não vou dar muitos detalhes pra até pro vídeo não ficar muito longo, e o Anthony acaba percebendo que ele ama assim a Kate, que a Kate ama muito ele, e que eles são perfeitos um pro outro e tudo aqui. Quais foram os pontos positivos nesse livro? O primeiro é que ele é bem melhor que o do que eu. Eu gostei muito mais da maneira como o relacionamento do casal foi desenvolvido, como eles mostraram muito as fragilidades deles, os medos deles um pro outro, e foram muito honestos. Eu gostei muito do Anthony porque ele é muito honesto, ele é muito verdadeiro, né? E apesar dele não contar tudo assim pra Kate, né, o que ele gostaria de contar, e não falar muito sobre o pai, né, sobre essa impressão de que ele tinha que ele ia morrer muito cedo, eu achei ele muito sincero com ela, eu achei que ele valorizou muito os sentimentos dela, muito a pessoa dela, ele respeita muito ela. Isso foi muito bonito de ver num protagonista masculino. E eu finalizei a leitura tendo, assim, a impressão de que eles eram um time, eles eram, assim, muito parceiros mesmo. E eu gostei muito do livro, também uma leitura muito fácil, muito tranquila. A Julia Quinn, ela evoluiu bastante do primeiro pro segundo livro, e isso consecutivamente com os outros livros também. Então, o Visconde que Me Amava, uma ótima leitura, eu gostei muito. E aí a gente vai pro meu favorito da série até agora. Eu tô no 6º livro, então isso quer dizer bastante coisa, né? Porque passou da metade da série e esse ainda é o meu favorito, que é Um Perfeito Cavalheiro. O Perfeito Cavalheiro, ele conta a história do Benedict e da Sophie. E ele é uma releitura da Cinderela, o conto de fadas, isso. Quando eu vi que seria, tipo, uma adaptação de Cinderela, eu confesso que eu torci o nariz, eu já falei, eu acho que eu não vou gostar. Porque apesar de gostar muito de Cinderela, gostar muito de contos de fadas, eu achei que não combinava nada com os Bridgerton. Mas pra minha surpresa, acabou se tornando o meu livro favorito da série até agora. E eu fiquei completamente apaixonada pelo Benedict, pela Sophie. Eles são um casal ótimo, são um casal muito fofo e um casal muito mágico também. Porque eles se conhecem no baile de máscaras, com as identidades escondidas, e eles logo se apaixonam, amor à primeira vista mesmo. E eu gostei muito da maneira como a Julia adaptou o conto da Cinderela pra série Bridgerton, que era uma coisa que eu duvidava que ficaria boa. Mas eu amei todo o contexto, todo o motivo pelo qual a Sophie não deixa a casa na madrasta. Deu um aspecto mágico pra série, que já tava crescendo no meu conceito depois de O Visconde que Me Amava. E cresceu ainda mais com esse livro porque ele acho que é a palavra que resume, ele é mágico. A Sophie, ela é um personagem que eu admirei muito, que eu admiro muito, porque ela é muito convicta. Ela é esperta, ela é convicta, ela é gentil. Ela é filha bastarda de um conde e ela nunca foi reclamada como filha mesmo, né? Ela sempre foi chamada de pupila dele, trazida pra casa. Ela teve uma ótima educação, aprendeu outras línguas, aprendeu tudo que uma jovem de família rica do século XIX aprenderia, até que o pai dela se casa novamente e traz a esposa, né, agora a condessa, e as 2 filhas para morar com eles, né? Aí o pai morre, toda aquela história de Cinderela mesmo, o pai morre e a Sophie, ela é feita de escrava. A madrasta só mantém ela por perto por causa de uma cláusula no testamento do pai que, se a Sophie continuasse com a família, ela receberia um dinheiro extra. Então a Sophie vive fazendo tudo pra madrasta, pras irmãs, como uma empregada mesmo. Ela é colocada nessa categoria de criada. Até que tem a noite do baile e ela acaba conseguindo ir pro baile de máscaras e conhece o Benedict. E é aquela coisa instantânea, né? Aquela coisa mágica, Disney. Eles se entendem muito bem, eles se dão muito bem, eles se apaixonam logo de cara e é uma graça. Os dois são uma graça. Acho que eu fiquei suspirando o tempo todo e dando risadinhas o tempo todo, porque eu adorei o relacionamento deles, eu adorei como, mesmo em alguns pontos que ele às vezes forçava a barra, ele reconhecia e ele pedia desculpas pra ela. E foi muito gostoso ver como eles lutaram contra as convenções da sociedade pra tentar ficar juntos. Inclusive, a mãe dos Bridgertons, a Violet, ela tem um papel muito fundamental nessa união dos dois, né? Porque ela ajuda bastante os dois. E ela se mostra muito sagaz, muito esperta e muito corajosa. E ela acaba sendo o personagem de destaque desse livro. Então, esse é o meu queridinho dos Bridgertons até agora. Eu acho que quando eu terminar de ler a série, eu vou reler ele. Muito, muito bom mesmo. Esse eu recomendo, assim, de coração. Eu adorei. E pra finalizar essa primeira parte do meu review de Os Bridgertons, a gente tem o 4º livro, que é O Segredo de Colin Bridgerton, que foi uma rasteira nas minhas pernas.
O Colin, desde o Do Que Eu, ele sempre foi apresentado como o personagem mais cativante. Ele é engraçado, ele é descontraído, ele faz piadas em horas inoportunas. E eu tenho um fraco por esses personagens. Então ele sempre foi retratado ao longo dos 3 primeiros livros como o irmão brincalhão, o irmão legal, o irmão encantador, charmoso, tudo de bom. E chegou um livro que ele é o personagem principal e ele mostra muitos defeitos. Ele mostra uma grande insegurança, ele mostra que ele não está satisfeito com os privilégios que ele tem, ele mostra que ele quer encontrar o lugar dele no mundo igual os irmãos, e ele é outro que não está a fim de casar, não tem perspectiva de casamento. E em contrapartida a gente tem a Penélope. A Penélope também já foi mostrada nos 3 primeiros livros, e ela é meio que a rejeitada da sociedade. Ela é considerada o patinho feio, a que fica de canto enquanto as outras dançam, a que todo mundo tem pena, a tímida, que não fala muito. Só que a Penélope, ela é um gênio. Ela é simplesmente a personagem mais inteligente da série. E ela tem um segredo inacreditável, que a princípio eu desconfiei dela, mas eu falei, não, ela é a protagonista, ela não teria esse segredo, não pode ser ela. Mas é. E a Penélope, ela é completamente apaixonada pelo Colin, há muitos anos, desde que eles se conheceram. Ela é melhor amiga de uma das irmãs mais novas dele, a Heloise. E ela sempre foi apaixonada pelo Colin e sempre soube que ela nunca teria chance com ele, porque ele é tudo de bom, ele é maravilhoso, ele é encantador, e todas as garotas querem Colin Bridgerton. Só que nesse livro eles começam a se aproximar mais, né? Ele volta, acho que do país de Gales, que ele fica uma temporada fora, e ele volta e ele percebe assim que ele começa a ver a Penélope de uma maneira diferente. E eles se tornam muito confidentes um do outro, porque assim, ela sempre esteve ali na família, então sempre foi assim, parte do convívio dele. Eles se conhecem há 12 anos, eu acho. Então eles sempre tiveram muita facilidade para conversar. Só que eles começam a trocar segredos deles, pensamentos que eles têm, inseguranças que eles têm. E o Colin descobre o segredo da Penélope. E por si só, esse é, acho que o ponto alto do livro, é esse segredo dela. Eu gosto muito de romance, eu adoro ler livros de romance, mas nesse em especial, o meu foco não era o romance, o meu foco era o segredo da Penélope, porque é tão fascinante e ele tá presente nos outros livros, é tão legal. Teve momentos até que eu ficava, nossa, eu quero saber do mistério, eu quero saber do segredo da Penélope, eu quero saber se as pessoas vão descobrir, eu quero saber o que vai acontecer com isso, com ela. E o romance acabou ficando pra mim em segundo plano. Eu tava muito mais interessada nas construções dos personagens, no futuro deles, no que eles iriam escolher, do que no romance do Colin e da Penélope por si só. O que, claro, não tira o mérito da Julia Quinn por unir eles dois. Eles são uns fofos, eles se completam muito. Os dois têm um amor incrível pela escrita e eu me identifiquei muito com o Colin nas inseguranças dele sobre escrita. Ele ficava pensando, caramba, eu escrevo, tá? Eu gosto de escrever sobre as minhas viagens, mas será que alguém vai querer ler isso? Alguém vai querer conhecer os lugares onde eu fui? O que eu passei lá? Por que as pessoas vão querer saber disso? Então, o romance nesse livro pra mim não foi o mais importante, ficou muito em segundo plano. E ele foi o livro que eu acho que, pelo menos pra mim, ficou mais claro os princípios da sociedade do século XIX na Inglaterra naquela época. O que as moças podem, o que não podem fazer, o que convém pra uma moça, a idade certa para uma moça casar, senão ela vai ser considerada solteirona, vai ficar pra tia. Então, esse livro aqui, ele é muito mais do que ele aparenta, porque a gente lê os 3 primeiros, a gente fala, ele vai ser a história de amor do Colin e da Penélope, mas ele é muito mais que isso. Eu acho que esse livro trouxe uma construção de personagens que até agora eu não tinha visto na série. O Colin e a Penélope, eles são os protagonistas que a gente mais conhece, porque a Julia, ela mostra muito dos defeitos deles, ela mostra muito da intimidade deles, o que eles sentem de verdade. E não só um em relação ao outro, mas eles mesmos, a identidade deles, quem eles são. Então, eu gostei muito. Teve alguns momentos que eu fiquei meio hesitante, justamente por causa do romance, que não foi, na minha opinião, tão avassalador quanto Um Perfeito Cavalheiro. Eu já tinha vindo de um romance mágico e eu fui jogada na realidade de que as pessoas têm defeito. Acho que essa é a principal mensagem desse livro, que todo mundo tem defeito, até o cara mais privilegiado, e todo mundo tem uma coisa muito legal a dar pro mundo. Todo mundo pode ser muito inteligente, todo mundo pode ser muito importante, todo mundo pode ser algo mais do que as aparências, como é o caso da Penélope. Eu gostei muito e a Julia Quinn, ela ganhou muito a minha admiração por o que ela fez com esse livro, eu gostei bastante.
E esses foram os 4 primeiros livros, né, da série Bridgertons. E eu tô agora no 6º, eu acho que eu já falei isso nesse vídeo. Eu vou continuar as minhas leituras e assim que eu terminar a série eu volto com a parte 2 pra contar se teve algum livro que superou O Perfeito Cavalheiro, se teve algum que me deixou tão desconcertada quanto do que eu, e se teve algum que me deixou mais admirada pela Julia quanto Os Segredos de Colin Bridgerton. E eu quero saber de vocês, se vocês já leram esses livros, se vocês já leram a série toda, qual que é o livro favorito de vocês, se vocês concordam com as minhas opiniões sobre os livros, ou se não concordam, né, a gente nunca sabe. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, da série, e não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com os amigos, com os fãs de Bridgerton, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e aguardem a parte 2 desse vídeo e alguns outros vídeos que eu tô planejando, acho que vão ser bem legais, vocês vão gostar. Eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.